Muito bem, meus amigos. Na nossa designação de hoje, vamos estudar aqui um discurso que foi proferido na Conferência Geral de outubro de 2013 pelo elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze, intitulado Como um Vaso Quebrado. E nesse discurso, o elder Holland, ele vai ensinar alguns princípios sobre saúde mental e emocional que a gente vai ter a oportunidade de discutir nessa aula de hoje, tá bom? Para começar a nossa aula, eu gostaria de compartilhar com vocês a escritura em Salmos que deu origem ao título dessa mensagem do Elder Holland e que também descreve um pouco dos sentimentos que às vezes nós podemos ter quando estamos enfrentando desafios de ansiedade ou depressão, que foram expressos pelo profeta Davi em um salmo. Deixa eu compartilhar com vocês. Ah, quer ler para nós? Vocês estão me ouvindo bem aí, meus amigos? Tá me ouvindo bem, Anderson? Tá? Sim, Andréia, Só que, consegue ler para gente? uhum, Vamos lá. peraí. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Estou esquecido no coração deles, como um morto. Sou como um vaso quebrado. Obrigado, Andréia. Essa aí foi a descrição que Davi deu de como ele estava se sentindo nessa vida dele. Eu queria perguntar para vocês que palavras e frases chamam a atenção de vocês de como ele estava se sentindo nesse momento da vida dele, que às vezes a gente pode se sentir também quando enfrentamos desafios de saúde mental ou emocional. Palavras e frases chamam a atenção de vocês em que ele externou, que a gente pode sentir também quando enfrentamos esses desafios. Pode ligar o microfone e falar ou pode usar o chat. Eu gosto do início, né, que ele fala, tem misericórdia de mim. E eu sempre tenho falado do Senhor ter misericórdia de mim, porque tenho tido dificuldade com algumas coisas, né? Às vezes a gente está muito forte, às vezes a gente fraqueja, mas sempre ele se cobrando, né, e buscando ao Senhor, e o Espírito também falando, vai ler a Escritura, vai orar, vai fazer isso. Então, eu sempre falo para o Senhor ter misericórdia de mim e me dar forças, né, porque não é fácil. Eu gostei muito desse início. E é um clamor, né, de mim. Ele está clamando isso, né? E a gente precisa disso, né? Da misericórdia do Senhor para enfrentar não só esses desafios, mas muitos outros, né? Nossa vida. Obrigado. Que mais? Que outras palavras e frases chamaram a atenção de vocês aí? Tem algo que chamou sua atenção aí, Amanda? A escritura é muito boa, mas tem uma parte que ela fala que nós somos como um vaso quebrado, né? Isso chama minha atenção, porque nós estamos, muitos dos jovens eles estão perdidos, eles estão tristes, eles estão
consumidos pelo cansaço e tudo, e às vezes eles se sentem como um vaso quebrado, que não tem reparo. E aí alguns buscam o Senhor para que esse vaso ele possa ser consertado. Então essa frase, sou como um vaso quebrado, ela me chama atenção. E às vezes a gente pode se sentir quebrado mesmo, né? Por vários motivos, inclusive por questões de saúde mental e emocional, né? A gente pode se sentir angustiado, triste, com, ele fala aqui, com a minha vida está gasta de tristeza, a gente já não vê alegria na vida, que é um indício, às vezes, de quem está com depressão. A gente se sente esquecido no coração das pessoas, a gente pensa que as pessoas, que nós não somos importantes para as pessoas, e são vários sentimentos, né? E às vezes isso foi algo que Davi sentiu, que ele estava sentindo. Às vezes a gente pode ter esses sentimentos, e às vezes pessoas próximas a nós podem estar se sentindo assim. E aí o Elder Holland ele fez uma pergunta, né? Qual é a melhor maneira de reagir quando nós ou nossos entes queridos enfrentamos problemas mentais ou emocionais? E aí, ao longo do discurso, ele vai dar algumas sugestões, né? Ele vai ensinar alguns princípios sobre como a gente pode reagir. Percebe que ele não vai dar uma receita de como resolver o problema, mas ele vai ensinar princípios de como a gente pode reagir diante de situações assim, para enfrentar esses desafios mentais e emocionais. Então, a primeira parte do discurso, ele começa falando, de fato, sobre como as pessoas se sentem. E a gente tem visto isso ao longo do curso, né? A gente tem estudado sobre sintomas, né? Sobre indicadores que podem são um termômetro que podem nos mostrar, de repente, que nós estamos tendo uma crise de ansiedade ou uma depressão. E é importante a gente observar e conhecer esses indicadores, esses sintomas, para reconhecer isso em nós ou em alguém da nossa família. E ele vai falar um pouco sobre isso no início do discurso. Eu separei duas partes aqui, duas citações que eu queria estudar com vocês, que ele começa falando sobre isso, tá? E aí vamos ver aqui, e à medida que nós fomos lendo essas partes, eu queria que vocês observassem isso, tá bom? O que que ele ensina sobre como as pessoas que enfrentam problemas com depressão e ansiedade se sentem? Quais são alguns sentimentos que as pessoas podem sentir, podem ter ao enfrentar ansiedade e depressão? Tá bom? Como as pessoas podem se sentir? Eu não sei, Carol, você consegue ler onde você está agora? Não sei se a Carol consegue. E o Cristiano? Consegue ler, Cristiano? Acho que está no geladão, ainda não consegue. No seu Cristiano. Amanda, você consegue ler para nós? Vamos de Amanda e Andréia, vai ser nossas leitoras hoje. Não Preste posso não. atenção, preste atenção. Depois eu quero ouvir de vocês, tá? Preste atenção o que que ele ensina sobre como as pessoas podem se sentir, tá? Quando elas têm ansiedade ou depressão. Vamos lá. Eu falei tudo, Sim. me concentro no transtorno depressivo maior, ou como é mais comumente conhecido, depressão. Quando falo disso, não me refiro a um dia ruim, ao prazo final do imposto de renda ou de outros momentos desanimadores que todos temos. Todos enfrentamos ansiedade ou desânimo de tempos em tempos. O livro de Mórmon diz que Amon e seus irmãos ficaram deprimidos numa época muito difícil.
e muitos de nós também podemos ficar. Mas estou falando hoje de algo muito mais sério, uma aflição tão severa que atinge significativamente a capacidade de uma pessoa funcionar plenamente. Um abismo tão profundo na mente que ninguém pode sugerir de modo responsável que ele, sem dúvida, desapareceria se as vítimas simplesmente endireitassem os ombros e pensassem de modo mais positivo. Embora eu seja um vigoroso defensor de ombros firmes e pensamentos positivos. Beleza, obrigado, Amanda. Olha só, nessa primeira parte, o que que ele descreve aí? Quais são alguns sentimentos? Como é que as pessoas que têm ansiedade ou depressão, como é que elas podem se sentir quando enfrentam esses desafios? E dá algumas descrições aí. O que chamou a atenção de vocês? Vocês conseguiram aprender aí? Consegue identificar algo? Qual é a pergunta, Aqui, Fábio? Ele descreve aí quais são alguns sentimentos que as pessoas que têm depressão e ansiedade têm. Eu queria que você identificasse quais são os desses sentimentos. Como é que as pessoas se sentem? Acho que a Amanda ia comentar alguns. Depois eu falo, então. Tá eu tô pensando aí. bom, então. Vai lá, André, então. Repassou para ti. É, o que eu achei interessante, falou assim que a capacidade de uma pessoa funcionar é uma aflição tão severa que restringe significativamente a capacidade de uma pessoa funcionar plenamente. Então, realmente é isso mesmo, né? E já aconteceu, né? Uma pessoa e eu não sabia como lidar com essa situação, até porque até eu já estava ficando já mal, sabe? Tá? Então, realmente ver a pessoa numa situação assim que ela não consegue mais fazer nada, a mente já tá lá no fundo do poço. Ela fica realmente assim, como fala aqui, né? Desapareceria, né? Então, eu achei interessante isso que ele falou aqui. Eu acho que é esse sentimento que a pessoa tem, né, de não conseguir fazer as coisas, né? Sim. Por que que você acha que é importante a gente saber disso, Andréia? Saber como as pessoas se sentem, saber esses sintomas. Olha, é importante para a gente poder saber lidar, né, com os sentimentos, com o que ela pensa. Até porque, assim, eu já passei por coisas assim bem difíceis na minha vida, né? E hoje também passo e eu consigo compreender um pouco, mas não consegui compreender plenamente. Por isso que eu estou fazendo o curso, né, para me poder entender, né, essas situações assim mais graves, sabe? Sim, entendi. Obrigado, Andréia. E a ideia do curso é isso mesmo, sabe? É a gente aprender juntos. E isso é muito real. A, a, às vezes a ansiedade pode nos levar à depressão, que é um estado mais severo, né? E, e a depressão,
ela, como ele fala ali, restringe significativamente a capacidade de uma pessoa funcionar plenamente. Ou seja, a pessoa não funciona normal, ela não consegue fazer as coisas que ela fazia normalmente. E quando a gente não entende isso, se a gente não. Imagina que isso está acontecendo com alguém da nossa família. Se a gente não entende isso, a gente às vezes não pode não saber lidar com a situação, não saber lidar com a pessoa, e pode gerar um grande problema sobre isso, né? E a gente às vezes pode perder a oportunidade de ajudar essa pessoa, né? Então pode gerar vários problemas sobre isso, né? A gente perde a oportunidade de ajudar essas pessoas. Por isso que é importante saber, reconhecer esses sintomas para que isso possa influenciar na maneira como vamos reagir a determinadas situações e como vamos reagir às pessoas, né? Quando as pessoas estiverem enfrentando esses desafios. Amanda, você quer compartilhar algo? Você conseguiu identificar aí? Eu posso. Aqui no texto ele fala sobre a depressão, né? Ele diz que tem várias pessoas que elas podem confundir o que é, né? Como um dia ruim, ou um dia atarefado de provas, um imposto de renda, outros momentos desanimadores que todos nós temos. Cada um de nós, a gente passa por momentos desanimadores, tristes, que estamos preocupados e tudo. Mas ele fala que tem algo maior que tudo isso, que pessoas enfrentam, que elas estão perdidas, como se a mente delas vagasse para um profundo abismo onde elas não conseguem sair. E aí ele fala que nós precisamos ter cuidado com essas pessoas, né? Ele fala que mesmo que ele queira que as vítimas, essas pessoas, elas simplesmente endireitassem e ficassem retas e fizessem as coisas positivas, pensassem positivo, às vezes não é fácil para elas fazerem isso. Né? Não é fácil só dizer, pensa positivo, você está triste, então pensa que você vai ficar feliz. Mas não é fácil para aquela pessoa que tem esse pensamento. Então ele pede para a gente tomar cuidado com esses tipos de frases, esses tipos de coisas. Isso aí, muito bom, Amanda. Obrigado. Olha só a maneira, né, de ele ensinando como a gente reagir, né? Às vezes a gente pensa, vamos pensar positivo, vamos lá, vamos se animar, mas não é assim, não é simples assim, né? Para as pessoas, para a gente que às vezes que a gente não está sentindo, né? Não é com a gente pode pensar que isso vai resolver, mas não é o caso, né? Às vezes não vai resolver. E como ele fala, como você bem lembrou aí, essa depressão, ela não é um dia ruim, não é só um desânimo que dá no dia, que às vezes a gente pode ter. Ele fala que você está profundamente deprimido, é uma tristeza muito severa, é um abismo profundo que a gente sente na alma, né? Na mente. E podemos, às vezes, ficar presos nele e precisamos de ajuda para sair. E nesse discurso ele fala que ele mesmo sentiu isso numa época, no início do casamento, devido a questões financeiras, né? Do início do casamento, ele sentiu isso e isso afetou muito ele, o Valder Holland, né? Ou seja, todos nós estamos suscetíveis a isso, né? A ansiedade, a depressão não é apenas uma doença que afeta apenas nossas emoções, mas é uma doença que afeta a mente e o corpo. E a gente precisa levar muito a sério isso, né? Muito sério mesmo, como membros da igreja. E lembrar que, e nesse discurso ele fala, né? Lembrar que todos nós estamos suscetíveis a isso, né? Independente da nossa condição de sermos muito fiéis à igreja ou não, mas todos estamos suscetíveis a isso. E eu queria compartilhar com vocês agora algo que depois de falar sobre isso, ele vai falar sobre o Salvador Jesus Cristo. E ele vai dar alguns conselhos e convites que nós podemos usar para nós, se nós estamos enfrentando esses desafios,
ou que podemos usar para as pessoas, né, que nós estamos tentando ajudar. Então, ele vai dar vários conselhos e convites. Então, a gente vai estudar esses conselhos e convites agora. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nesses conselhos e convites. Depois, eu queria ouvir de cada um de vocês, inclusive daqueles que talvez a Carol não pode falar e o Cristiano, mas queria até que vocês colocassem no chat. William, seja bem-vindo aí, William Christian. Você pode participar no áudio, William? Ou só no Posso chat? sim, posso. Ah, pode ser, beleza. Então, a gente vai estudar esses conselhos e convites. Eu queria que você escolhesse um que é mais significativo para você, para enfrentar a ansiedade e a depressão. E depois eu quero ouvir esse que é mais significativo para você, desses convites, tá? Vamos estudá-los aqui agora. Deixa eu compartilhar aqui a tela e já vou pedir para o William ler essa primeira parte para a gente. Opa, peraí. Agora. Vamos lá, preste atenção, hein? Pode ler, William. Posso sim. Acima de tudo, nunca perca a fé no Pai Celestial, que nos ama mais do que podemos compreender. Como o presidente Monson disse sábado passado, de modo tão tocante, às irmãs da Sociedade de Socorro: esse amor nunca muda. Está lá para vocês quando estiverem tristes ou felizes, desanimados ou esperançosos. O amor de Deus está lá para vocês, quer sintam que o mereçam ou não. Ele está sempre lá, simples assim. Nunca, jamais duvide disso e nunca endureçam o coração. Com fé, sigam as práticas devocionais provadas pelo tempo que convida o Espírito do Senhor para a sua vida. E aí o William vai continuar agora, ele vai continuar falando dessas práticas devocionais que convidam o Espírito para a nossa vida, hein? Presta atenção, ele vai dar uma lista agora dessas práticas. Pode continuar, William. Certo. Busquem o conselho daqueles que possuem as chaves para o seu bem-estar espiritual. Valorizem bênçãos do sacerdócio. Tomem o sacerdócio todas as semanas e apeguem-se às promessas aperfeiçoadas da expiação de Jesus Cristo. Acreditem em milagres. Tenho visto tantos milagres acontecerem, quanto tudo indica que não há mais esperança. Sempre há esperança. Se esses milagres não acontecerem logo, ou plenamente, ou aparentemente nunca, lembre-se do próprio exemplo angustiante do Salvador. Se a taça não passar, beba, seja forte, confiando que dias melhores virão. Obrigado, William. Olha só, amigos, dá um tempinho para vocês reverem aí essa declaração dele. E aí eu queria ouvir de vocês aí quais desses convites ou práticas são ou têm sido mais significativos na vida de vocês hoje, para convidar o Espírito para a sua vida. Como essa prática pode nos ajudar a enfrentar desafios de ordem emocional e mental? Queria ouvir alguns de vocês aí sobre isso. Olha, o que me mantém de pé é o que foi falado aqui, né? Sobre as bênçãos do sacerdócio, tomar o sacramento, que é o que recarrega minhas energias, né? E se apegar às promessas, né, da expiação. Então, é isso que me dá força, aquele ânimo de seguir em frente, sabe? E entender que o Senhor Jesus Cristo passou por todas as coisas por nós, né? Por que que nós não vamos passar também? Então, as promessas de que nós vamos poder
ter esse alívio, essa paz através do Evangelho de Jesus Cristo, dessas bênçãos do sacerdócio, né, que nós temos, do sacramento. Acho que é isso que, né, no meu caso, é o que me faz ter força e paz. Obrigado por compartilhar. Muito bom. Quem mais gostaria de compartilhar? Sim, eu gostaria de compartilhar. Eu achei muito interessante, principalmente que ele fala sobre a questão da esperança, né? Mesmo que não haja milagres, que você não veja eles plenamente, aparentemente, ou a gente às vezes é muito ansioso, né? Ou a gente espera algo que seja algo grandioso, mas às vezes não é assim, são pequenos detalhes. E muitas vezes as coisas não acontecem no tempo que a gente quer, mas sim no tempo do Senhor, né? E eu estava lembrando disso, e eu lembrei de uma escritura, eu fui procurar aqui, que era em Isaías, que é Isaías 41:10, que ele fala: Não temas, porque sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ou seja, que ele dá uma esperança para a gente, né? Uma palavra de esperança e de certeza que não importa o que acontecer, ele vai estar sempre com a gente, que nenhum obstáculo é maior do que o próprio Senhor, né? Que ele vai estar sempre nos auxiliando. A gente só precisa crer, né? Que é justamente farei, que eu te ajudarei. Faça essa parte, que eu vou estar contigo sempre. É o que eu acredito, pelo menos. Obrigado. Excelente, William. Compartilha depois no chat essa escritura aí. Compartilha. Muito, muito relevante aí, muito a ver com isso, né? E às vezes a gente está numa situação em que a esperança, né? Parece que não tem mais esperança para resolver a nossa questão, o nosso problema. Acreditem em milagres, mesmo quando não houver mais esperança. Olha só, que convite poderoso, hein, a gente. Obrigado, obrigado, William. Pensem sobre isso. Queria convidar todos nós a analisarmos como é que nós estamos ao seguir essas práticas em nossa vida, de valorizar os conselhos daqueles que têm as chaves, das bênçãos do sacerdócio, de tomar o sacramento, de nos apegar às promessas da expiação, né? De acreditar em que nós estamos nisso, né, em nossa vida. E o que que a gente pode fazer para melhorar nesses aspectos? Que a gente possa ponderar sobre isso. Quando ele fala aqui sobre a apegar-se às promessas aperfeiçoadoras da expiação de Jesus Cristo, a gente veio de uma semana de Páscoa, né? Semana passada, onde a gente pôde lembrar um pouco da expiação e da ressurreição do Salvador Jesus Cristo. E com base nesse convite dele, eu queria queria compartilhar essas imagens com vocês desses momentos da expiação de Jesus Cristo, né? A expiação, ela tem a ver com esses três momentos, né? Seu sofrimento no Getsemane, seu sofrimento na cruz e a sua ressurreição no domingo. Mas naquele convite do Ade Holland, eu queria perguntar para vocês, na sua compreensão do sacrifício de Jesus Cristo, pode trazer conforto e esperança em momentos de dificuldade tal ou emocional. Se você na sua vida já teve uma experiência que a sua compreensão no sacrifício de Jesus Cristo, na expiação dele, isso trouxe conforto e esperança para você enfrentar dificuldades dessa ordem na sua vida.
É uma pergunta, é, Fábio? Isso, Presidente, fala, Iago. eu tenho uma experiência na minha missão. Então, quando eu saí para minha missão, eu sacrifiquei muita coisa. Eu tinha uma possibilidade de meu chefe pagar a minha universidade. E eu também deixei minha mãe em casa e eu era o provedor principal da minha família, sabe? E quando eu cheguei na minha missão, eu achei que porque eu tinha sacrificado tantas coisas, o senhor ia fazer as coisas acontecerem fácil. Mas como muitos que já serviram missão aqui sabem, o campo missionário, especialmente nos primeiros meses, ele é bem difícil, que é uma nova realidade. E eu lembro que na primeira semana eu tive um companheiro que estava sendo o meu treinador, teve que ser enviado para casa devido a alguns problemas. E aí eu acabei tomando conta da área inteira, assim, sem saber muito o que eu estava fazendo, estava bem perdido. E eu lembro que naquela semana eu comecei a ter pensamentos de desânimo, de que eu deveria voltar para casa, que não era aquilo que eu deveria fazer. E aí eu lembro que eu cheguei assim num ponto em que eu falei, bom, eu vou ler as escrituras, estou me sentindo bem mal. E aí eu abri em 2 Nef, capítulo 9, versículo 18, que fala, mas eis que os justos, os santos dos santos de Israel, os que tiverem acreditado nos santos de Israel, os que tiverem suportado as cruzes do mundo e desprezado a sua vergonha herdarão o reino de Deus, que foi preparado para eles desde a fundação do mundo, e sua alegria será completa para sempre. Então, naquele momento, eu tive assim, um sentimento de paz, com uma resposta para mim de que o Salvador tinha carregado minhas cruzes no. Ele já tinha carregado minhas cruzes e que eu poderia fazer isso com força. E eu lembro que eu decidi continuar. E aí as coisas foram clareando, mesmo que eu não conseguia ver claramente, mas eu olhei depois de algumas semanas e eu tinha uma visão diferente da situação. Então, eu acredito que quando a gente procura conselho do Salvador nas Escrituras, a gente vai ouvir o que ele quer que a gente faça e vai nos direcionar. A gente não vai ficar sozinho. Sabe, Iago? De que forma a tua confiança no Salvador Jesus Cristo se fortaleceu, meu amigo, por causa dessa experiência que você teve, dessa escritura que você estudou, desse sentimento que você teve? Eu lembro que quando isso aconteceu pela parte da tarde, e aí eu lembro que quando eu saí daquele dia para ir pregar o evangelho, é como se eu tivesse uma força dentro de mim que eu não sabia. A situação ainda era a mesma, mas eu sabia que o Senhor estava olhando para mim naquele momento. Ele sabia o que eu estava passando e que o que eu estava fazendo era algo sagrado para aquelas pessoas. E eu lembro que, mesmo que eu não batizei ninguém naquela área, eu ganhei muita força. Meu testemunho no Salvador cresceu. E eu decidi assim, não vou voltar para casa, não tem por que eu fazer isso, eu estou fazendo o que é certo. Assim, como se eu sabia que o Senhor tivesse falado comigo e eu sabia que ele sabia, sabe? Então, Uhum. sei lá, muito obrigado por compartilhar esse texto aí, porque me ajudou a lembrar isso, sabe? Sabe, Iago? Muito bom. Eu queria compartilhar meu testemunho, né, sobre isso. Às vezes as nossas circunstâncias, como a sua, elas não vão mudar mesmo, sabe? Nós vamos continuar enfrentando ansiedade, depressão ou outros problemas, né? Mas graças à nossa compreensão do Salvador Jesus Cristo, da sua expiação por nós, nós vamos ganhar essa força que vem dele, que vai nos trazer esperança, bom ânimo, para continuar a fazer as coisas que precisamos fazer, para continuar em frente, guardando nossos convênios, seguindo no caminho do convênio. E é isso que a gente precisa. A gente precisa seguir com esperança, com os olhos fitos na glória de Deus. Às vezes as circunstâncias não vão mudar, mas a gente precisa ter esperança de que as coisas vão melhorar. E elas vão melhorar. O Elder Holland falou isso, né? Tenho esperança que as coisas vão melhorar, né? E essa gravura, ela fala muito sobre isso, né? Ela diz muito sobre isso. Porque o Jesus Cristo,
ele se sentiu como um vaso quebrado. Lá no jardim, na cruz, ele se sentiu quebrado, como um vaso quebrado. Não por causa por causa de desafios próprios dele, mas por causa dos nossos desafios. Ele se sentiu quebrado por nossos desafios. Ele se sentiu quebrado por nossos pecados, pelas nossas fraquezas, também pelas debilidades da carne, da mortalidade, como a ansiedade e a depressão. Mas olha que mensagem gloriosa é que por meio da ressurreição, naquele dia, ele venceu todas essas coisas, elas passaram. E ele nos dá essa mensagem de que as coisas vão passar. E ele pode nos ajudar a vencer, como ele venceu. Eu não sei quantos de vocês conhecem tem uma arte japonesa chamada Kitsugi. A Kitsugi é arte onde as cerâmicas quebradas, elas são reparadas com ouro. E elas tornam as rachaduras ficam lá, né? No vaso quebrado ainda, né? Mas elas tornam as rachaduras parte da beleza, da história lá do objeto, né? Do vaso. E pode ilustrar como as nossas rachaduras podem nos tornar mais fortes e belos, graças à cura da expiação de Jesus Cristo. Graças ao Salvador Jesus Cristo, ele pode nos tornar mais belos, como esse Kitsugi. Podemos, podemos ser um vaso quebrado, mas somos muito belos. Podemos nos tornar belos por causa da expiação. E de certa forma também o Salvador foi assim. Ele foi como um vaso quebrado ali na expiação, no Getsemane, na cruz. Mas quando ele ressurgiu, naquele domingo de Páscoa, no domingo de manhã, ele ressuscitou perfeito. E assim, essa é a esperança que todos nós devemos ter. De que um dia surgir livres das nossas enfermidades e desafios da nossa vida. E aí o Elder Holland, no final desse discurso, ele faz esse convite para nós aqui. Ah, William, você pode ler para nós? Posso sim, só um minutinho. É, enquanto Deus está operando tais reparos, o restante de nós pode ajudar sendo misericordioso, bondoso, sem julgamentos. Obrigado, William. É o convite, então, para nós. Enquanto Deus está fazendo esses reparos em nós, às vezes, reparos grandes em nós, que a gente possa ajudar as outras pessoas, que eles também estão fazendo reparos. Às vezes, em um membro da nossa família, às vezes, uma pessoa na nossa ala, no nosso quórum, na nossa organização, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade. O Senhor está fazendo reparos na vida das pessoas. E eu oro para que a gente possa ajudar, que a gente possa ser misericordiosos, bondosos, e que a gente não possa julgar, mas que a gente possa amar as pessoas. E lembrar que o Senhor está fazendo esses reparos em nós também, de uma forma ou de outra. E eu sei que essas coisas são verdades, amigos. Eu sou muito grato pelo Salvador Jesus Cristo. E eu sei que ele vive, eu sei que ele nos ama. Eu sei que por meio dele um dia nós vamos vencer todos esses desafios. Eu sei que por meio das ordenanças, dos convênios, como a Carol compartilhou aqui no chat, né, do poder do sacramento, né, quando a gente busca essa ordenança todas as semanas, né, a gente pode lembrar das promessas da expiação.
O sacramento é uma forma do Senhor nos reparar. O Senhor reparar nosso vaso quebrado todas as semanas, as ordenanças do templo, que a gente possa pensar sobre isso e lembrar que a gente está nas mãos do oleiro, né? Nas mãos do Salvador. Que mãos bondosas a gente está. Nas melhores mãos que a gente a gente está nas melhores mãos que a gente poderia estar, nas mãos do Salvador. Eu queria é isso com vocês, com meu testemunho, e digo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.